Olá, bem-vindo ao Café com Maná. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como administrar melhor, como organizar melhor a nossa vida. A Bíblia é cheia de diretrizes e princípios ao longo de toda ela, sobre todos os detalhes, todas as áreas de nossas vidas. E ela faz isso também sobre a administração. Administrar a sua empresa, o seu negócio, administrar o seu departamento, administrar a sua família, administrar o seu ministério, atividade dentro da igreja. A palavra de Deus é rica sobre isso e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse assunto e depois vamos seguir no próximo Café com Maná, ainda falando sobre este assunto que é muito interessante, muito edificante para nós. Em Atos capítulo 6, nos versos a partir de 1 até o 7º, está escrito assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Veja, que texto interessante, eu li aqui só os primeiros versículos, mas que texto interessante e rico que ele apresenta o seguinte: olha, os apóstolos iniciaram a igreja no Pentecoste, a coisa estava indo muito bem, um crescimento extraordinário, né? Em algum momento começaram a surgir dificuldades e eles percebem essa dificuldade, né? O cenário mudou, né? Alguma coisa mudou, porque até então tudo funcionava bem, tudo estava indo perfeitamente, mas de repente cresceu demais o número dos discípulos. Os judeus gregos começaram a brigar com os judeus hebraicos por causa da distribuição de cestas para as viúvas, né? Para as suas viúvas em especial, estavam mal atendidas, e surgiu essa problemática dentro da igreja, né? Na vida pessoal também, de repente, o cenário muda. Nós precisamos estar atentos à mudança de cenário. Se você está na sua família e de repente, olha, a esposa engravidou, mudou o cenário. A organização da casa, as atividades, as tarefas vão ter que se readaptar. Nasceu o primeiro filho, mudou o cenário. Alguém está doente ou está com alguma dificuldade, alguém está esgotado dentro do lar, mudou o cenário. Está numa empresa, entrou um concorrente novo, com preços bons, alguns fornecedores mudaram o preço, os hábitos de consumo dos seus clientes estão mudando, né? Nós temos que estar atentos aos cenários para podermos nos adaptar a ele, porque mudanças requerem mudanças. Mudanças requerem adaptações da nossa parte, né? Se você está aí numa luta de boxe, né, e o oponente dá um soco na sua direção, você não pode ficar parado ou bater de frente a ele, não, você vai se mexer, você sai para um lado, você sai para o outro, você se protege, né? Você precisa se adaptar àquela nova situação, àquela nova condição, novo status, né? Isso acontece em tudo. Veja, se nós, como líderes daquilo que lideramos, não estivermos sensíveis às mudanças, nós vamos ter prejuízos grandes, né? Então, dentro desse perfil, né, aconteceu uma mudança e os apóstolos estavam lá diante de uma crise, não está funcionando bem a distribuição de cestas, o povo está brigando, eles teriam várias atitudes que poderiam caminhar com elas. A primeira delas, por exemplo, chegar aquele nosso lado psicológico, pastoral, amoroso e tal, vamos pregar sobre o amor em Cristo somos um, é isso que está faltando, vamos fazer um gabinete, fazer uma reconciliação e tal, uma atitude bem comum das nossas igrejas para um problema desse tipo. Uma segunda alternativa é aquela do pastor durão e tal, de olha, que absurdo, como é que já viram todos esses milagres de Deus, tudo que Deus está fazendo, conhece essa palavra, olha as pregações que vocês têm recebido, né? E ainda estão brigando por causa de picuinha, que não sei o que e tal, né? Seria uma posição de uma palavra dura. Muitas vezes essa palavra dura dentro de casa, vou resolver em casa, ou vou resolver em casa, não, no amor, nós nos amamos, o amor conserta tudo, o amor salva tudo, né? Uma terceira atitude poderia ser, olha, o inimigo está nos atacando, está causando divisão entre nós, fazer uma vigília, repreender o diabo, né?
combater o inimigo, não deixar essa história rolar. Agora, os discípulos, os apóstolos nesse caso, eles não tiveram nenhuma dessas três conclusões. A leitura deles do problema não foi essa. A leitura deles é o quê? É um problema de gestão, é um problema administrativo. Às vezes nós espiritualizamos demais as coisas e elas talvez não sejam tão complicadas assim. Não, às vezes não requer, não é um problema de brigar com o diabo, não é um problema de dar uma dura, às vezes no filho, na esposa, na situação, porque não está conseguindo atender as tarefas, as responsabilidades de cada um, né, porque está causando. Não, muitas vezes o problema é uma questão administrativa de gestão das responsabilidades, das funções, vamos organizar melhor, né? A falta de organização, a falta de adaptação às mudanças, ela produz estresse, produz ansiedade e ela gera conflitos. Então, muitos conflitos é porque está faltando uma liderança não amorosa, não autoritária, talvez não espiritual, mas uma liderança que saiba gerir, saiba administrar, está mais atenta à organização do seu trabalho, da sua casa, da sua família, de tudo aquilo que está à sua volta, né? Os problemas nos irritam. A gente gostaria de não ter problemas, a gente tenta se desviar, fugir do problema, né? Não encarar o problema. Mas se eu não encaro o problema e eu não trato deles, eles vão crescer. A tendência é de crescer e se tornar algo pior. Então, os líderes são aqueles que têm que enxergar o problema e partir para a solução, né? Veja, o problema é uma fonte de informação para nos mostrar que alguma coisa está errada. É ótimo, quando você vê um problema, sabe, alguma coisa está errada, eu preciso entender o problema e tratar disso daí. Problema é um grito da sabedoria para nos dizer que não estamos vendo algo muito importante, né? A gente não está enxergando e aparece um problema. O problema nos chama atenção. Preste atenção, olha, busque uma direção de Deus, use a tua sabedoria, reflita, medite sobre o assunto, né? Você vai entender alguma coisa importante que está passando na sua frente e você não está vendo. Problemas são inputs externos para mostrar que alguma coisa está ruim do lado de dentro, né? É também uma versão de entendimento do problema. Algo está errado do lado de fora. Por quê? Porque alguma coisa não está bem aqui dentro, né? Então, alguma coisa precisa ser feita para ser resolvido o problema. Não fuja dele. Quem tem medo de conflito, quem foge do conflito, não resolve problemas. Deixa eles se acumularem. Quem tem medo de conflito e foge do conflito não é e nem será bom administrador. Eu não estou falando fugir do conflito, da briga, daquele... Não, mas às vezes quando há brigas, há uma situação conflitante por trás que precisa ser tratada, né? Não evolui com as experiências, nem tira proveito delas. As coisas ruins acontecem, a gente deve amadurecer com elas, entender, discernir, aproveitar, né? Fazer lucro de um momento difícil. Mas não, a pessoa que tem medo de conflito, foge do conflito, foge dos problemas, não cresce com isso daí, né? E também quem tem esse perfil, este líder, não faz nada crescer, não consegue sucesso naquilo que ele administra. Seja sua família, seu negócio, sua atividade na igreja, o seu ministério, o seu trabalho, o departamento que ele chefia ou gerencia, ou as atividades que toma conta. Nada flui como deveria. Conversar é necessário. Entra no assunto, converse, ouça. Conversas francas fazem toda a diferença, né? Conversa aberta em que há espaço para se expor, né? Veja, ouvir, falar, refletir, argumentar, mudar de opinião, aprimorar uma ideia, tomar decisões, definir escolhas. Isto é conversar, conversar é necessário. Homem, mulher de Deus, você que lidera alguma coisa, seja um grande líder, não fuja do problema, esteja atento às mudanças à sua volta, né? Não espiritualize tudo de cara, né? Avalie melhor. Problemas de gestão, situações de gestão, você poderá talvez resolver com muita facilidade conflitos e ansiedades, estresse importantes que estão acontecendo na tua vida.
Deus te abençoe. Até o próximo Café com Maná, quando vamos evoluir esse assunto. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.